Sabe aquela mistura perfeita entre tecnologia e uma pitada de inovação? É isso que a Segbox traz para o jogo. Não é só sobre oferecer serviços de mídia e marketing digital. É sobre reinventar o jeito que a gente conecta pessoas e possibilidades. Somos um movimento que entende que o sucesso dos nossos clientes é o nosso sucesso. Então, se você quer acessar as ferramentas e o suporte que vão levar o seu negócio ao nível dos seus sonhos, a resposta é Segbox. Junte-se a nós e vamos juntos transformar o mercado de seguros. Segbox, conectando pessoas, criando possibilidades, entregando resultados. Olá, pessoal! Eu sou a Priscila Figueiredo, professora da ANS, e vim conversar com vocês sobre um tema que está bombando, super em alta, super interessante, e que a minha expectativa é que todos saiam daqui com muitos insights e ideias bacanas, em especial para aproveitar as oportunidades do ecossistema de dados abertos do mercado de seguros, também chamado de Open Insurance. Então, vamos começar falando sobre o Open Insurance. Até o título da nossa conversa de hoje é Open Insurance, inovação a um consentimento de distância. Pode ser que muitos de vocês já tenham ouvido falar sobre o Open Insurance, sobre inovação e sobre consentimento, tudo isso junto e reunido. Muito bem, mas para a gente poder detalhar melhor o Open Insurance, é importante a gente falar sobre alguns conceitos introdutórios que se relacionam muito à necessidade de entender melhor a importância do Open, mas principalmente das oportunidades e também das questões que envolvem as responsabilidades de atuar nesse ecossistema. Então, vamos começar falando sobre alguns conceitos introdutórios. Não dá para a gente falar sobre Open Insurance sem falar de Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui eu preciso até fazer um parênteses, porque eu acabei esquecendo de me apresentar. Além de professora da escola, eu também sou advogada e corretora de seguros. Então, eu não posso deixar de falar sobre um xodó enorme que eu tenho, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, uma das questões que eu tenho mais estudado nesses últimos tempos e que está totalmente relacionado à Open Insurance. Por quê? Vamos ver por quê? Então, primeiro de tudo, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi editada lá em 2018. E ela veio começar a surtir efeitos somente em 2020, que foi bem no comecinho do tempo em que Open, questões relacionadas a mercados abertos e uso de dados, começou a se discutir aqui no Brasil. E a gente até vai falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente. Fato é que assim que essa lei entrou em vigor, um pouquinho depois saiu a regulamentação do Open Insurance. E muito do que se tem de regulamentação olha e observa, e deve observar, sim, sobre os preceitos e sobre as regras e diretrizes que estão na Lei Geral de Proteção de Dados. Por isso a importância da gente trazer aqui alguns conceitos introdutórios, até porque a base total do Open Insurance é o compartilhamento de dados. E aí, para isso, é importante a gente falar um pouco sobre o que são esses dados, sob a ótica da Lei Geral de Proteção de Dados, e o que está protegido, o que não está. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, primeira coisa que é importante a gente destacar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Primeiro, essa lei se aplica para garantir o tratamento correto dos dados com o objetivo de garantir a privacidade das pessoas naturais. Aí vocês podem até me perguntar, poxa, Priscila, então quer dizer que a Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica para pessoas jurídicas? Em tese, não. Por quê? Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, ela objetiva preservar a privacidade das pessoas naturais, das pessoas físicas. No entanto, toda pessoa jurídica tem por trás pessoas físicas. Então, de certa forma, de forma indireta, a gente também pode ter a aplicação da LGPD para pessoas jurídicas. Afinal de contas, a gente tem diretores, a gente tem sócios, a gente tem funcionários. Então, uma pessoa jurídica, ela não é só uma pessoa jurídica, ela tem uma ficção jurídica ali, existe uma ficção, mas ela sempre vai ter pessoas por trás, né? Então, de uma forma ou de outra, essa lei vai alcançar também os dados dessas pessoas que precisam ser protegidas. E aí, de que dados eu estou falando? A lei trata de dois tipos de dados. Os dados pessoais
que são aqueles dados que podem identificar uma pessoa ou deixá-la identificável, e os dados pessoais sensíveis, que são um tipo de dado pessoal, mas que, no entanto, podem, dada a sua sensibilidade, até por isso o nome de dados sensíveis, gerar algum tipo de discriminação. Vou dar alguns exemplos. Dados biométricos, dados de genética, dados de opção sexual, religião, partido político. Tem uma série de situações em que, se esses dados não forem bem tratados, bem protegidos, eles podem sim gerar algum tipo de discriminação ou de efeito negativo para o seu titular. Por isso a importância da proteção desse tipo de dado. E não só do dado sensível, mas do dado pessoal de uma forma geral. Isso por quê? Porque se entende que todos esses dados são de titularidade, né? A pessoa que possui aqueles dados, a quem aqueles dados se relaciona, né, que se refere, esses dados precisam ser tratados para garantir a privacidade daquelas pessoas. Então, a lei ela é todinha baseada em trazer princípios, regras, obrigações para preservar a privacidade e os dados dessas pessoas, de todas as pessoas. E aí, tem uma disposição na lei que é curiosa, porque ela fala sobre o tratamento do dado. Então, tudo que você fizer com o dado, ler, armazenar, guardar, disponibilizar, compartilhar, o que você imaginar de verbos possíveis com dado, inclusive em meio não eletrônico, ou seja, se você tiver uma agenda, uma ficha ou qualquer coisa relacionada aos dados dos seus clientes em meio offline, a lei também se aplica, porque ela não objetiva apenas a proteção no meio eletrônico, ela também se aplica para o meio para o mundo, na verdade, para o mundo offline, né? Então, é o mundo digital e o mundo offline que a gente está observando, a gente precisa observar aqui quando a gente entende a LGPD. E ali, a lei também traz algumas questões relacionadas a quem são as partes que se relacionam no âmbito desse tratamento de dados. Nós temos pessoas naturais, então, existem pessoas naturais que também podem tratar dados, e principalmente pessoas jurídicas, inclusive pessoas jurídicas de direito público. Nesse contexto, todo mundo que fizer tratamento de dado está submetido às regras da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí você pode me perguntar, sou um segurador ou sou um corretor de seguros, estou submetido à LGPD? A resposta é sim, você está. Porque você trata dados de clientes, você recepciona, você encaminha os dados, você de alguma forma manipula aquelas informações, né, internamente para poder fazer uma boa prestação de serviço, seja como seguradora ou seja como corretor de seguros. Portanto, sim, somos todos, de uma forma ou de outra, agentes de tratamento dos dados. Mas aí a lei diferencia quando um agente, de fato, determina como que o tratamento do dado vai acontecer, e aí ela dá o nome de controlador, que é aquele que toma efetivamente uma decisão sobre como o dado vai ser tratado. E também tem um outro tipo de agente que é o operador, que é aquele que desempenha, executa como o dado precisa ser tratado, seguindo as determinações do controlador. Existem diversos exemplos que eu poderia citar aqui, mas um exemplo muito prático e fácil da gente conseguir entender é quando a gente contrata um terceiro para executar algum serviço dentro da nossa instituição, seja, então, uma seguradora ou uma corretora de seguros. Nesse caso, a gente tem um contrato, precisa ser muito bem escrito e tudo mais, mas aquele terceirizado, ele está executando uma atividade conforme as determinações de quem o contratou. Então, portanto, a gente teria ali um controlador e a gente teria um operador numa circunstância de tratamento de dado, aqui é só para a gente poder ter o exemplo bem vivo, para poder ficar mais fácil o entendimento. Independentemente de ser operador ou controlador, a lei também trata de deveres e obrigações. E como eu comecei falando aqui para vocês, tudo que existe na Lei Geral de Proteção de Dados tem por objetivo garantir a privacidade. Então, existem obrigações relacionadas a mecanismos de segurança, a políticas e também a existência de uma forma de você garantir uma transparência para o dono do dado, que são impostas para todos os agentes de tratamento. E, principalmente, sempre que existir tratamento de dado, o cliente precisa estar ciente
ele precisa ter, não necessariamente consentido para isso, porque existem várias bases legais, a lei geral trata de várias possibilidades de tratamento do dado, mas sempre que existir tratamento, o cliente precisa estar ciente e ele precisa entender a finalidade daquele tratamento, porque a qualquer momento ele pode executar uma série de direitos relacionados a esse tratamento que está acontecendo, né? E aí até por isso que eu trouxe também em destaque os direitos dos titulares. Então, o cliente pode, o consumidor, né, o usuário, dono do dado, pode a qualquer momento solicitar para um controlador ou um operador quais são os dados que existem na sua base a respeito de mim. Então, o que você tem guardado aí, né? Quais são as informações que você tem sobre mim? Eu posso, inclusive, pedir a alteração, ajuste, se tiver alguma informação imprecisa ou errada mesmo. E também tem algumas situações em que eu posso pedir a exclusão. Então, existem diversas situações em que essas regrinhas precisam ser muito bem observadas. Na verdade, sempre vão precisar ser observadas, né? Mas também existem situações em que a gente tem normas, que a gente tem situações em que a regra infralegal também dispõe sobre algumas questõezinhas que devem ser observadas aí. E aí também ganha destaque a importância de falar sobre um direito específico, que é a portabilidade. Portabilidade, gente, é a possibilidade de um titular de dado solicitar que o seu dado hoje armazenado em um determinado prestador de serviço seja encaminhado para um outro prestador de serviço. E isso é bem familiar para nós. Há muito tempo atrás, a gente fez isso bastante já, quando a gente pensava em troca, por exemplo, de telefonia celular. Então, a gente pedia a portabilidade do número, né, daquele número de celular que a gente tinha numa determinada operadora, para ir para uma outra operadora. Esse é um exemplo de portabilidade. Mas a portabilidade não é só nessa situação em que eu desligo um contrato com uma e conecto com outra. Não é isso. A portabilidade aqui é o direito de eu solicitar a informação para compartilhar com outra e não necessariamente interromper minha relação contratual com aquela que tinha inicialmente a informação. E esse é o ponto mais importante, porque, afinal de contas, essa é a base do compartilhamento de dados do Open Insurance. Então, o titular pode, a qualquer momento, solicitar que um dado que está hoje em uma determinada sociedade seja encaminhado para uma outra. O que não significa que aquele relacionamento vai se extinguir. Muito pelo contrário. Significa que outros produtos serão contratados, inclusive com aquela ou com outras sociedades. Fato é que é um direito e que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. Muito bem. Tudo isso que eu falei eram questões introdutórias e importantes para a gente entender o Open Insurance. Então, vamos falar sobre ele propriamente? Qual é a relação, então, de tudo isso que eu falei com o Open? Vocês viram que o titular do dado, ele está lá colocado no centro de toda a importância de existir uma lei só para tratar sobre privacidade e como um dado deve ser utilizado, né? Ou como um dado deve ser protegido. Então, o Open Insurance, ele utiliza a Lei Geral de Proteção de Dados também como uma diretriz que deve ser observada para colocar o titular no controle dos seus dados. Então, esse titular pode não só saber o que existe hoje armazenado, né, por parte das prestadoras de serviços, dos fornecedores de produtos no âmbito do Sistema Nacional de Seguros Privados, como também solicitar a portabilidade que a gente acabou de falar. Então, solicitar que aquelas informações sejam compartilhadas de um prestador para outro ou outros prestadores de serviço. E isso, evidentemente, precisa observar diversas regras de proteção. Porque, como a gente viu, dados são passíveis de serem utilizados indevidamente, quando são vazados. Enfim, tem uma série de situações até que podem gerar discriminação, que a gente também viu. Então, essa proteção, ela é a principal e talvez a questão mais fundamental de todo esse compartilhamento de dados no mercado de seguros. E aqui é importante a gente ponderar que os dados que são compartilhados não são dados sensíveis no âmbito do mercado de seguros, tá? Existem regras sobre quais são os dados que devem ou não ser compartilhados, e é que está no item 4, padrões comuns. Todos os participantes que estão ali dentro do sistema e que
decidem por operar ou devem operar por determinação regulatória no Open Insurance, precisam observar algumas premissas, alguns padrões comuns, regras que vão ser aplicados para todas as sociedades. Isso tem alguns objetivos. Primeiro, garantir a proteção, obviamente. E o segundo, também, garantir que não sejam migrados dados de forma desigual. Então, que exista alguma assimetria, em que um prestador encaminha uma quantidade X de informações, mas recebe, em contrapartida, quando um outro cliente solicita a portabilidade para que ele receba as informações, dados a menor, ou dados de forma desigual, né? Então, esses padrões, eles existem justamente para garantir que exista um tratamento simétrico, né? Um equilíbrio nessa recepção e nesse encaminhamento de dados, e garantir principalmente que isso seja sempre sob regras muito claras que garantam a segurança do titular. E, obviamente, aqui é a base de todo o Open Insurance. Então, todos esses pontos que eu acabei de falar, que tem tudo a ver com a LGPD, quando a gente pensa em LGPD, a gente não tem como desassociar do Open e vice-versa. E é por isso que o Open é tão fascinante, também assim como a Lei Geral de Proteção de Dados. E aí eu vou falar mais para vocês sobre, então, o que o Open Insurance tem por objetivo, olhando para todos esses critérios e requisitos que a gente acabou de falar. Primeiro de tudo, gente, o Open Insurance foi implementado em 2021. A gente está em 2024, então, querendo ou não, muito embora já tenham se passado aí 3 anos, ainda é um bebezinho. Então, o Open Insurance ainda está engatinhando, porque ele trouxe consigo uma série de requisitos, uma série de determinações e implementações que precisam ser feitas e precisaram ser feitas de forma articulada, faseada. E isso precisa ser observado com bastante clareza aqui, porque não era do dia para a noite que o Open Insurance poderia ser implementado. Ele precisou realmente observar um cronograma. Então, não é porque se passaram 3 anos que a gente ainda não conseguiu identificar efeitos práticos avassaladores, né? E que realmente o consumidor tenha sentido a diferença, porque ele ainda está em fase de implementação. Isso é muito importante de destacar. Então, essa regra que implementou o Open foi editada em 2021, mas o cronograma de implementação das fases ainda está acontecendo e a gente vai ver isso hoje. E tudo isso tinha por objetivo, então, garantir que aquele mecanismo de portabilidade pudesse ser observado de forma equilibrada, padronizada e, portanto, criar o ecossistema de dados abertos de seguros, que é o Open Insurance. Nesse âmbito, então, como eu comentei com vocês, não vão migrar, não vão ser compartilhados dados considerados sensíveis, só os dados que a norma chama de dados pessoais de seguros. E aí aqui é interessante de destacar, esses dados são de pessoas, clientes, que sejam pessoas físicas ou jurídicas. Então aqui, diferentemente da LGPD, que a gente viu que era só para pessoas naturais, pessoas físicas, o Open Insurance observa e tem por objetivo garantir que também clientes, pessoas jurídicas, possam solicitar esse compartilhamento de informações. Então, esse compartilhamento observa regras e padrões específicos que todos os participantes devem, então, observar. E um dos padrões específicos que devem ser observados é sobre a utilização de APIs, que são linguagens de programação, e obviamente meu objetivo nem é adentrar tecnicamente no funcionamento e nem no que são propriamente as APIs, mas não deixa de ser uma forma simplificada de dizer para vocês de uma linguagem que tem por objetivo, independentemente da tecnologia ou da linguagem de programação utilizada, garantir uma certa interoperabilidade, ou seja, que todas as sociedades que estão ali possam se conectar e se comunicar de forma igual. E esses padrões estabelecidos visam justamente garantir isso. No entanto, gente, todo esse compartilhamento depende sempre do consentimento. Até por isso que o título do nosso bate-papo de hoje foi Open Insurance a um consentimento de distância da inovação, né? Inovação é um consentimento de distância.
Por quê? Porque tudo tem início com consentimento, ou seja, com a vontade do cliente em realizar esse compartilhamento de dados. Caso ele não exerça essa vontade, não manifeste essa vontade, nenhuma sociedade vai poder migrar o dado de um lugar para outro. Isso é muito claro. Então, o consentimento precisa existir de forma expressa, em que o cliente entende que ele está fazendo o compartilhamento por uma determinada finalidade. Essa finalidade, pelo Open, pode ser uma iniciação de serviço, então ele pode iniciar um serviço de cotação, um aviso de sinistro, um endosso, uma portabilidade de plano, um resgate no caso de título de capitalização ou de previdência. Ele pode fazer algumas questões relacionadas à movimentação de contratos que ele já possui ou contratar novos produtos no mercado de seguros. Isso tudo pode ou não estar relacionado ao compartilhamento de dados ao mesmo tempo. Então, o cliente pode, por um lado, solicitar o compartilhamento das informações e, portanto, quando ele pede, por exemplo, uma cotação de um novo produto, tendo feito esse compartilhamento, aquelas sociedades todas que ele escolheu vão poder olhar para aquelas informações e fazer uma análise diferenciada, uma subscrição mais adequada. Porque, afinal de contas, elas não tinham tantas informações assim sobre aquele cliente até então. Tendo as informações, elas vão poder olhar e avaliar realmente qual que é aquela condição que ele se coloca e oferecer o produto mais adequado, a cobertura mais adequada, precificar de forma adequada. Isso também pode gerar para o cliente muitos benefícios. Então, esse compartilhamento pode gerar um benefício direto para o cliente. Mas ele pode também não querer compartilhar dado nenhum, ou não ter histórico nenhum para compartilhar. A norma prevê todas essas situações que eu acabei de comentar para vocês. Mas fato é que ele pode solicitar esse compartilhamento e o benefício direto é esse que a gente acabou de dar de exemplo, além de propriamente conseguir fazer uma série de situações relacionadas à manutenção desses contratos no âmbito do Open. E o objetivo, como eu acabei de mencionar, é justamente permitir que os clientes tenham essa possibilidade mais facilitada, né, tanto de fazer a cotação, contratação, aviso de início, endosso por meios digitais, principalmente. Isso também vai ter, por consequência, um estímulo à inovação, porque todos os participantes do mercado, inclusive os corretores de seguros, precisam pensar em como oferecer melhores serviços para os seus clientes e promover também a concorrência, porque, afinal de contas, toda essa movimentação gera e deve gerar uma movimentação na concorrência também. Muito bem. E qual que é o outro ponto que é importante a gente observar aqui quando a gente fala de Open Insurance? Lembra que eu comentei que a LGPD foi editada em 2020, que foi bem numa época em que assuntos relacionados a Open estavam no forninho, estavam em discussão? Muito bem. Em 2020, a primeira regulamentação sobre algum tipo de Open nasceu no Open Banking, ou seja, no Sistema Financeiro Nacional, que hoje tem um outro nome, que é Open Finance. E a gente acabou se habituando a ouvir bastante Open Banking, Open Finance. Então, quando a gente fala de Open Banking e Open Finance, às vezes a gente pensa só em banco. Mas, desde 2022, o Open Finance, ou seja, o antigo Banking, reunido com o SUSEP, com o CNSP, criaram o Open Finance, que é justamente a reunião do banking com o insurance, com o objetivo de aumentar o escopo e a possibilidade de que todos os participantes possam usufruir desse ecossistema de compartilhamento em benefício direto do cliente. Então, o cliente poder fazer essa solicitação de portabilidade que a gente viu até então, mas o resultado, evidentemente, gerar inovação, novos produtos e novos serviços para o cliente, tanto no mercado de seguros, como também no mercado financeiro. Nesse momento, esse procedimento de integração, né, que é a interoperabilidade entre o banking, finance e o insurance, está em andamento. Ainda está sendo organizado, não está implementado. Mas, em um curtíssimo período de tempo, provavelmente a gente vai começar a identificar tudo que existe de benefício dessa reunião de ambientes, de ecossistemas de compartilhamento. E por trás disso tudo, gente, está o estímulo à cidadania financeira. Por
Brasil, como a gente já viu em vários estudos recentes, mostra que o brasileiro gosta muito de utilizar a internet. Obviamente, a gente está aqui também pensando que existem muitas pessoas que utilizam a internet, mas hoje ou não são bancarizadas, ou não possuem contratos de seguros, mas elas estão na internet. Então, qual que é o objetivo de todos esses esforços? Garantir que essas pessoas também passem a estar dentro do ecossistema da economia digital, principalmente. E isso perpassa pelo sistema financeiro e também pelo sistema de seguros. Então, quando a gente aproxima toda essa regulação e esses ambientes aos consumidores finais, inclusive aqueles que hoje ainda não possuem relacionamento, a gente executa a Política Nacional de Acesso ao Seguro, que é uma das principais bandeiras desse momento da regulação setorial que a gente vive, justamente para garantir uma cidadania financeira, que os consumidores tenham mais possibilidade de ter produtos de seguro, produtos financeiros em seu benefício. Às vezes, por até entender melhor nessas ferramentas, estarem ali mais no seu dia a dia prático. Então, essa aproximação, ela visa justamente permitir isso tudo. E, provavelmente, a gente vai começar a identificar isso nos próximos meses e anos. Bom, dito tudo isso, eu preciso falar para vocês agora sobre quem participa do Open Insurance. Então, eu dividi aqui em dois blocos. De um lado, a gente tem as sociedades supervisionadas. Quem são as sociedades supervisionadas pela norma? São as sociedades seguradoras, sociedades de capitalização e de previdência privada. No entanto, essas regras vigentes hoje determinam que, pela segregação que existe, né, de segmentos, existem segmentos S1, 2, 3 e 4, que na verdade são divisões que as normas têm justamente para garantir um tratamento relacionado ao tamanho, né, de uma operação e de um grupo de empresas relacionadas, grupos prudenciais. Então, as sociedades que são consideradas S1 e S2 pela SUSEP, elas são obrigadas a participar do Open Insurance. E as S3 e S4 são facultativas, o que não significa que elas não possam, a qualquer momento, até por determinação da SUSEP, vir a ser incluídas também no rol de participantes obrigatórios, como tem acontecido no Open Finance, no Open Banking. As sociedades no Open Banking estão sendo cada vez mais incluídas para garantir aquele objetivo principal, que é colocar o cliente no centro, promover a educação financeira, a cidadania financeira. Então, por necessidade de fasear justamente, hoje a regra diz que as S1 e S2 são obrigatórias. E, além das sociedades supervisionadas, a gente também tem as sociedades processadoras de ordem do cliente. Esse nome muitas vezes assusta algumas pessoas, porque quando a gente só vê sociedade supervisionada, a gente fala, mas cadê o corretor de seguros? Onde é que eu tô? Eu também sou corretora de seguros. Então, a gente às vezes até se assusta, né? Se a gente só lê assim o nome sem entender. Mas calma, gente. Desde 2022, o corretor de seguros está incluído na norma. Precisou fazer alguns ajustes, que eu não quero me adentrar muito nisso agora, mas fato é que corretores de seguros podem estar no Open Insurance, estão no Open Insurance sim. Só que aí eles passam por um processo de credenciamento perante a SUSEP para poder operar com sociedades processadoras de ordem do cliente, que também são chamadas de SPOCs. Além das corretoras de seguros, também podem se credenciar como SPOCs empresas que tenham um objeto especial, né, específico, na verdade, e as instituições de transação de pagamento, que são similares às SPOCs, só que dentro do Open Finance. Então, é como se fosse uma entidade irmã, só que desse outro ecossistema. Dito isso, essas sociedades que eu acabei de comentar são as responsáveis por fazer os serviços que eu comentei agora há pouco com vocês, que são justamente os que são possíveis dentro do âmbito do Open Insurance, que é a cotação, aviso sinistro, endosso, enfim, um rol de possibilidades que são abertas aqui no âmbito do Open Insurance, mas que são executadas por essas sociedades processadoras de ordem do cliente que tenham sido credenciadas pela SUSEP. E aí a gente pode até se perguntar, puxa, mas por que então precisa de credenciamento, né? Por que precisa de todo esse rigor? Porque a gente está falando de dado. Lembra? LGPD, uma série de obrigações e regras.
Pois é, a LGPD, ela traz uma série de penalidades e situações em que, se as pessoas não de fato utilizarem mecanismos de segurança e os dados forem vazados ou usados indevidamente, e de fato existir ali um prejuízo, as empresas podem ser penalizadas, né? Então a gente não está falando de algo que é tão trivial, precisa ser feito de forma bastante responsável. E para que isso seja realizado, a SUSEP avalia qual que é o estágio que uma empresa está e que se encontra em termos de segurança cibernética, de proteção de dados, de sigilo da operação. E aí, tanto para sociedades supervisionadas como para as SPOCs, isso é um requisito que é observado no processo de credenciamento, além de questões financeiras, enfim, tem uma série de outros requisitos. Mas fato é que tanto a Lei Geral de Proteção de Dados e, portanto, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados fica como a encarregada ali para olhar para essa questão do dado, como a SUSEP, podem aplicar sanções para quem acabar descumprindo algumas regras relacionadas ao funcionamento do Open, de uma forma geral. Mas eu só estou dizendo isso para vocês para justificar a importância mesmo de ter esses mecanismos, o que talvez também justifique a necessidade de existir uma sociedade, de existir um processo ali formal para garantir esse tratamento e essa observância de requisitos bem particulares. Fato é que todo mundo que participa do Open Insurance está contribuindo para os objetivos finais desse ambiente de compartilhamento, que é totalmente pensado no cliente, cliente digital, né? O cliente que nasceu e quer ficar no meio digital. Então, todo mundo que está lá operando vai precisar repensar como lidar com esse cliente também. Isso é super importante de destacar, o que é uma super, ultra oportunidade. E aí, eu preciso mencionar também que, além das regras que a gente já tem editadas pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, né, o CNSP, e pela SUSEP, também existem alguns padrões e requisitos que são pensados pelos próprios participantes do mercado. Então, as normas dizem que, além do CNSP e a SUSEP, vão poder ser criados padrões que vão ser validados depois pela SUSEP e pelo CNSP, né, para serem incluídos nas normas, por uma estrutura de governança. O que é essa estrutura de governança? Essa estrutura de governança, na verdade, é um colegiado de representantes das sociedades que participam do Open Insurance, desde sociedades seguradoras até SPOCs, como a gente viu agora há pouco, e que devem contribuir ali para essas análises todas, para que no final sejam editadas recomendações, propostas de regras a serem observadas pelos participantes. Atualmente, a estrutura que existe é uma estrutura denominada como inicial. Então, ela nasceu lá em 2021, né, junto com a norma, né, com 415 de 2021, resolução, e ela vai ser substituída em breve pela SUSEP por uma estrutura definitiva, porque afinal de contas a gente teve esses últimos 3 anos de implementação do Open Insurance, de amadurecimento de uma série de questões acontecendo, e ainda estamos com fases em andamento. Uma das fases mais importantes está em andamento, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas fato é que essa estrutura é super importante, porque eles ali discutem requisitos e formas de implementação conjuntas, comuns. Depois que eles discutem isso, eles encaminham para a SUSEP para que ela possa apreciar e identificar efetivamente aquilo que deve ser incorporado nas normas. E hoje essa estrutura, ela contempla 6 posições, sendo 5 de sociedades participantes. Então a gente tem o primeiro bloco, né, que a gente chama de G1, grupo 1, das sociedades S1, o grupo 2 das sociedades S2, o grupo 3 das sociedades S3 e S4, o grupo 4 das sociedades participantes do sandbox regulatório e do grupo 5, que são aquelas relacionadas às sociedades prestadoras de ordem do cliente, das SPOCs. A 6ª cadeira, a 6ª posição, é de um conselheiro independente, que, por regra, tem por objetivo participar desse ecossistema, mas sempre pensando no cliente, no benefício final, e justamente por ele ser independente, ele não participa do mercado de seguros. Então, o objetivo é justamente que ele seja uma parte neutra ali, naquelas deliberações, para que elas possam ser
na medida do possível, tomadas de forma mais técnica possível, pensando no objetivo final do Open. É claro que muitas coisas precisam ser aprimoradas, até a figura da distribuição do papel do corretor de seguros ali dentro precisa ser revisitado, mas fato é que essa estrutura existe, está em vias de ser atualizada, e a gente vai ver cenas dos próximos capítulos em breve em relação a essa estrutura. E, dito tudo isso, vamos falar sobre as fases de implementação. Como eu comentei, em 2021 dava para o Open Insurance só virar a chavinha ali e implementar, porque tem uma série de questões que precisam ser observadas, principalmente esses padrões que a gente falou. Então, tanto os padrões do escopo de dados, então, quais são os dados, a quantidade de dados, qual é o tempo de retroatividade de dados que podem ser encaminhados. Tem uma série de requisitos e minúcias muito pequenininhas que precisam ser olhadas, organizadas antes de implementar. Então, o Open foi faseado em 3 pedacinhos. A primeira fase foi a fase que teve por objetivo tratar do compartilhamento dos dados abertos de seguros. Os dados abertos de seguros são os dados relacionados às sociedades participantes, às sociedades, principalmente sociedades seguradoras, né, participantes, sociedades seguradoras de capitalização e de previdência. Por quê? Elas são as detentoras dos produtos efetivamente comercializados. Então, os produtos ali que existem, né, as principais características dos produtos, os canais de atendimento, tudo isso é considerado dado aberto de seguro e foi objeto da fase 1 de implementação. Depois veio a fase 2, que foi a fase que teve por objetivo a implantação e a padronização de como se daria o compartilhamento dos dados pessoais de seguros, que são os dados relacionados aos clientes. E aí a gente entende como sendo os dados todos do histórico de vida daquele cliente junto a uma sociedade. Quais são as apólices que ele tem vigente, quais são os contratos que ele tem vigente, questões relacionadas a sinistro, histórico de pagamento. Tem uma série de possibilidades. Claro que o cliente também, quando vai solicitar o compartilhamento, pode escolher coisas que ele deseja ou não que sejam compartilhadas, tá? Então, não é um bloco fechado e que o cliente não tem condição de personalizar. Ele tem e ele pode personalizar. E é justamente por isso que essa fase precisou ser uma fase sozinha, né? Para justamente garantir essa maleabilidade, para que, então, na fase 3, quem é o executor de toda essa movimentação, tanto de pegar essas informações e levar de um lugar para o outro, como também oferecer esses serviços, que são as SPOCs, que são os corretores de seguros, e a fase atual, que é a fase 3, em que se olha os serviços de iniciação de movimentação. Eu entendo que é a fase principal, porque afinal de contas é o que vai dinamizar e vai dar tração a todo o Open Insurance. Então é a partir de, se eu não me engano, foi junho desse ano que começou essa fase, e ela termina em até 29/11/2024. Na verdade, não só a fase 3 termina, mas como todas as fases de implementação que o Open Insurance tinha inicialmente, também se encerrariam até 29/11/2024. E até agora é o que a gente tem no horizonte como prazo final. O que é importante aqui? Cada fase, só para a gente poder ter em mente que não foram fases tão simples assim como eu estou dizendo, só 1, 2 e 3, né? Cada fase teve blocos de implementação e a fase 3 agora está na implementação do bloco 6, que significa que já se passaram por 5 etapas, justamente para garantir que isso esteja funcionando, e ainda falta bastante coisa. Mas o que eu queria passar para vocês é justamente que a implementação do Open Insurance, que apesar de ter sido editada em 2021, ainda é um bebezinho, queria justificar para vocês justamente por conta da complexidade que existe, mas do mar de oportunidades que também existem relacionados a esse ecossistema. E é por isso que eu trago para vocês, já encaminhando para o final aqui da minha fala, quais são os resultados esperados disso tudo que eu trouxe. Então, primeiro, para o consumidor, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Receber condições personalizadas e com subscrição mais adequada. Então, aquele compartilhamento, a portabilidade que ele pode solicitar, pode sim resultar em benefícios diretos para o consumidor. Principalmente em ter a avaliação do seu histórico efetivamente na hora de se fazer ali uma subscrição, na hora de se receber uma proposta, uma cotação. Além disso, ele vai poder estar no
controle absoluto do seu dado. Então, ele pode conferir consentimento, né, conceder o consentimento ou revogar o consentimento a qualquer momento. Então, ele tem esse direito, ele já tem pela LGPD, mas agora ele vai ter como executar esse direito de forma bem clara para ele. E, obviamente, eu faço aqui um destaque, até coloquei aqui no slide para vocês, tem algumas situações em que a regra diz que, apesar do cliente querer, por exemplo, que eu exclua as informações dele, eu preciso, por dever regulatório, armazenar. Então, tem algumas situações em que, vou dar um exemplo, eu tenho um cliente na minha corretora, então, por eu ter sido a corretora daquele contrato, eu tenho que armazenar por dever regulatório por 5 anos a proposta. Passou 5 anos, eu tenho que eliminar. Mesmo que ele me peça que eu elimine, eu não posso eliminar. Então, é só um exemplo para vocês que aí, obviamente, caso a caso precisa ser olhado, mas o cliente vai poder, a qualquer momento, conferir o consentimento ou, ressalvadas essas hipóteses que eu comentei, solicitar o cancelamento, né, a revogação do consentimento. É ele no controle. É ele dizendo como ele quer que use o dado dele. E diversificar a carteira de produtos de seguros e de produtos financeiros, até pensando no horizonte do Open Finance que a gente conversou. E sabe o que é interessante? Quando a gente fala de cliente, a gente tem que lembrar que nós também somos clientes. Então, olhar para isso que eu acabei de falar é muito interessante, porque diversas questões vão poder ser criadas novas, né? Então, eu como cliente vou poder ter uma policy em uma seguradora, mas ter uma condição de uma outra questão numa outra seguradora que talvez nem opere com aquele produto. Então, eu vou conseguir explorar o mercado que hoje acaba não sendo tão explorado diretamente pelo cliente. O cliente não tem essa visibilidade. Então, olha só que bacana. O cliente tendo, nós tendo, né, como sendo clientes, nós tendo essa oportunidade, nós como participantes do mercado, podendo oferecer isso para o cliente final. Isso é muito bacana. Então, para o mercado, obviamente, isso que eu acabei de comentar é uma forma de inovar, uma forma de garantir que o cliente esteja sendo atendido de uma forma diferente, atendendo novas gerações, pensando principalmente nessas gerações mais recentes, que pouquíssimas delas gostam de receber uma ligação telefônica, por exemplo, elas fazem tudo pelo celular, pelo WhatsApp, por e-mail, em aplicativos. Então, são formas da gente conseguir estabelecer um relacionamento que é tão importante, tão primordial para o mercado de seguros, principalmente para o corretor de seguros, em outros mecanismos, de outras formas. Além disso, aí pensando mais nas sociedades seguradoras, é possível que novos produtos sejam pensados, coberturas diferentes sejam pensadas. Muitas vezes a gente hoje não tem uma super possibilidade de flexibilizar algumas coberturas. Conhecendo melhor o cliente, conhecendo melhor o risco, vai se poder trabalhar melhor nessas possibilidades. E aí, para fechar e para encerrar, obviamente, tudo que eu comentei até agora tem por objetivo o consumidor final, tem por objetivo beneficiar o nosso cliente e cumprir com a Política Nacional de Acesso ao Seguro. Por quê? Porque o Open Insurance, gente, ele abre uma oportunidade enorme para clientes que hoje não são clientes do mercado de seguros. Então, de repente, a gente vai conseguir, e quando eu falo de repente é porque ainda não aconteceu, porque o Open Insurance está acontecendo neste momento, mas a gente vai conseguir alcançar clientes que hoje não estão na carteira de ninguém. O mercado de seguros tem um grande potencial de crescimento. Não é um rouba-monte, aqui é conquistar novos clientes, é trazer novos clientes, é disseminar a cultura do seguro, aquilo que a gente vem lutando há tantos anos para conseguir. E aí, por meio do Open Insurance, a gente vai conseguir ter uma ferramenta, que é a ferramenta digital, para alcançar boa parte da população que já está lá no digital. Então, entendam que o Open Insurance, para fechar aqui a nossa conversa, é uma grande oportunidade para o setor. E, se você está super interessado, assim como eu, em entender mais sobre o assunto, gente, busque qualificação. É muito importante entender melhor sobre como deve se funcionar, né, no Open Insurance, quais são as oportunidades, quais são os requisitos. E a escola tem cursos, tem certificações, tem palestras super interessantes relacionadas ao Open Insurance. Inclusive, uma delas, eu sou uma das professoras,
e é bem bacana, não porque eu sou professora, mas também, né? Mas, gente, aproveitem, porque a escola tem muito material, muito conteúdo sobre Open Insurance, então qualificação é a fonte para começar a, pelo menos, entender mais sobre o Open e como explorar o Open, e também para aqueles que já estiverem mais decididos, sejam sociedades seguradoras ou corretores de seguros, buscar autorização para funcionar, inclusive com consultorias especializadas. Existem muitos profissionais aí especializados em Open Insurance, assim como eu, que estou aqui hoje como professora da escola, mas que também sou uma consultora da área, e que realmente atestam a importância de se entender bem sobre a regulamentação para que todo esse caminho, toda essa trajetória seja bem fluida. Dito tudo isso, gente, eu espero que vocês tenham aproveitado. Eu encerro aqui a minha participação agradecendo a escola e agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês, de compartilhar aqui com vocês um pouco sobre a visão das oportunidades do Open Insurance, deixando o meu contato para aqueles que queiram entrar em contato, mas novamente dizendo que vamos aproveitar as oportunidades, porque tem muita coisa boa. O mercado de seguros, ele está aí para ser explorado, e como eu comentei com vocês, o Open Insurance é só uma ferramenta para as seguradoras, sociedade de capitalização, previdência e para o corretor de seguros alcançar clientes. Sejam os seus já clientes da sua carteira ou os clientes que ainda não estão na carteira de ninguém. Então é isso, pessoal. Aproveitem as oportunidades, vamos inovar e vamos crescer ainda mais no mercado de seguros. Até a próxima, um grande abraço.